Oi! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu tô pra gravar, ó, muito tempo. É um devocional que eu amo. E é o Deus que visita gerações. No final eu vou chamar minha mãe, que vai ter uma participação especial. Espero, né, se ela não desistir antes. Eu queria começar esse vídeo dizendo pra você que tá assistindo, não desista de orar pela sua família. Não desista de orar por aquela pessoa que você considera difícil, porque Deus está ouvindo sua oração. E ele vai atender. Eu digo isso com muita convicção, porque se eu tô aqui hoje gravando vídeo para falar da palavra de Deus, gente, é porque antes tinha um joelho dobrado, tinha uma mãe chorando, tinha uma família chorando, para que Deus transformasse a minha vida. E ele transformou. Então, hoje eu tô aqui para, sabe, dar continuidade a isso. Você que às vezes está com um familiar, que você está cansado de orar, algum amigo, seja quem for, que às vezes você está olhando e está pensando, impossível essa pessoa, eu oro e nada muda, ela fica pior. Calma, uma hora você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na vida dessa pessoa. Gente, olha minha Bíblia, como ela é linda. Sou apaixonada na minha Bíblia, cara. Tenho muito ciúme dela. Enfim, a passagem está em Êxodo 2, do 23 ao 25. 23. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Agora vamos contextualizar um pouquinho. O livro de Êxodo é o livro que conta, né, a história de como Moisés se tornou o líder que tirou o povo do Egito. E teve todo um processo, mas o que mais chama minha atenção é que tudo isso começa em Abraão, em Gênesis, e em um cara que Deus fez aliança e depois de milhares e milhares de descendentes ter passado, ele continuou com a aliança com o povo. Isso daqui que a gente está lendo em Êxodo foi por causa da aliança que Deus fez com Abraão. E às vezes eu e você, porque Deus não atendeu a oração em um ano, sei lá, em 2, 7, a gente quer desistir. Cara, a palavra gemido que a gente lê aqui, depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sobre o peso da escravidão. A palavra gemido, ela é usada 4 vezes só no Antigo Testamento. Ela está se remetendo ao sofrimento físico mesmo, à dor. E os israelitas estavam sofrendo muito, sendo escravizados pelos egípcios. Só que teve uma hora que eles começaram a clamar. Eles não estavam suportando aquele peso. E clamaram. E adivinha? Deus ouviu, como sempre. Ele ouve. Ele não está indiferente. A sua dor, eu não sei, pelo que você já passou, pelo que você está passando, ou alguém conhecido seu pode estar querendo desistir. Sei lá, gente, são tantas coisas. Eu sinto muito forte disso. Tipo, não desiste. Ele tá ouvindo. Aguenta só mais um pouquinho. E assim como ele ouviu o clamor dos israelitas, ele tá ouvindo o seu. Basta que você clame, basta que você fale. Deus não se move por pena. Deus não se move por necessidade. Se fosse assim, não existia tanta miséria no mundo, tanta fome. Ele não se move por isso, ele se move pela fé. Isso daqui é mais atual que o jornal de hoje. Então, assim, não adianta você pegar algumas partes da Bíblia e falar eu creio e outras não crer. É tudo um Deus só, é tudo uma inspiração só, o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala que Deus trabalha dia e noite, noite e dia, para aqueles que o temem, é verdade. Mas ele também não vai descer e orar por você. Ele não vai descer e ter fé por você. Se você não tiver fé, se você não orar, como assim? Eu tô querendo dizer assim, vamos supor, alguém me ofendeu e eu tô muito triste. E eu choro, choro dia e noite, e aquele vazio e aquela angústia só aumenta. E eu não coloco isso diante de Deus. Me diz como que Deus vai me curar dessa dor? Não vai. Aí tem gente que pensa assim, mas Deus está vendo o meu sofrimento. Mas Deus sabe que fulano me ofendeu. Mas Deus sabe que eu estou lutando com isso 7 anos, 2 anos. Ele sabe, mas ele está esperando ouvir o seu clamor. Ele está esperando um posicionamento de fé, sabe? Já chega, gente, já chega de crentes mornos. O mundo não precisa disso.
O mundo precisa de filhos de Deus posicionados. Tô toda arrepiada aqui. Eu digo isso e eu sinto a presença de Deus porque eu me lembro quando eu quis viver minha vida e a minha mãe depois, né, ela me conta que ela virava em oração de madrugada e virava para Deus e falava: Senhor, eu não aceito que a minha filha, que é promessa sua na minha vida, se perca. Eu não aceito perder ela para o diabo. E é tão lindo porque essa inconformação dela fez eu estar aqui hoje. Então, sabe, você vai aceitar chegar no céu e não ver quem mora na sua casa junto com você. Você vai aceitar não ver os seus amigos, ou a influência que você tem na vida dos seus amigos, você fala de Jesus para eles, eles precisam. Às vezes você é a única pessoa durante a vida deles que vai falar de Jesus, vai cair na sua conta. Vai ser negligência sua não ter falado do amor de Deus. É tão lindo, gente, ver a beleza de Deus. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, mas a palavra dele dura para sempre e ele cumpriu. Ele libertou o povo, depois de tantos anos, depois de uma aliança que parecia que nunca ia se cumprir. Ele cumpriu o que tinha dito. Agora eu vou chamar minha mãe, porque dentro desse tema, a gente tem uma parente que já dorme com o Senhor, que me fez estar gravando esse vídeo. A verdade é essa. Oi, pessoal. Eu estou aqui para contar um pequeno testemunho que eu tenho certeza que servirá para a edificação de muitos. É sobre uma tia. Minha avó, né, teve a sua filha caçula e foi uma história assim, no qual minha avó partiu muito nova e deixou essa filha aos seus 4 aninhos. E ela cresceu, tendo toda uma base, né, da família, servindo a Deus, mas ela fez a escolha dela de não continuar, né, nos caminhos do Senhor e começou a fazer suas próprias escolhas e muitas delas muito erradas. As pessoas com que ela ficava, né, se relacionava, barra pesada, se envolvia com drogas. Eu, minhas irmãs, né, meu irmão, muitas das vezes tendo que acolher ela, né, socorrer mesmo no momento de desespero, machucada. E nós aconselhávamos muito, né, para que ela tivesse novamente um encontro com Deus. Ela conhecia a verdade, apesar de não ter mais a minha avó. E resumindo, no finalzinho da vida dela, ela já estava tão assim desesperada e começou a cair numa depressão. Ela tinha 40 e poucos anos, não sei ao certo, nova ainda, com uma vida pela frente, não conseguiu ser feliz na vida sentimental, não conseguiu ser feliz nas escolhas, né, de amizades, nas conquistas, na vida com Cristo, não conseguiu, ficou com assim muitas sequelas que as drogas trouxe para ela, né? E foi cada vez mais ficando na dela, ficando enclausurada dentro de casa, e isso foi deixando cada vez mais ela deprimida, ao ponto de ela tentar se suicidar, né? Que para nós, família, foi muito doído vê-la daquele jeito. E nós oramos por ela, aconselhamos. Ela teve todo um tempo na casa de parentes também para poder se restabelecer. Voltou para a casa dela quando ela se achou segura para isso. Só que na verdade ela não estava ainda bem para fazer, né, isso. E tentou mais uma vez o suicídio, só que dessa vez colocando fogo na casa, né? E acabou tirando até, né, a vida de outra pessoa também que estava junto com ela no meio desse ocorrido. Resultou em ela ficar internada por alguns dias. O nosso desespero e a maior preocupação da família era sobre a salvação dela. E começamos a orar, né? Todos entraram num propósito em oração por ela. Ela chegou consciente no hospital, mas devido ao estado dela, que era grave, as dores das queimaduras,
os médicos decidiram colocá-la num coma induzido. Ela recebeu visita de uma das minhas irmãs, que teve ali a oportunidade de chegar perto dela, orar por ela, falar de Jesus para ela. E todos nós ali orando, né? Pedindo para que Deus tocasse, para que Deus não deixasse ela partir sem salvação. E uma das noites eu fui dormir e sonhei, né, com a mãe dela e com a minha mãe, que já partiram também. No sonho, elas duas sorriam para mim. O engraçado, né, disso é que eu entendia através desse sorriso, elas me dizendo, né, fique tranquila, porque ela está bem, ela também vai vir para cá. E eu despertei com aquela certeza, aquela paz no meu coração. As orações que foram feitas lá atrás, pela mãe dela, que era minha avó, pela minha mãe, pelo meu pai, por todos nós, não foram em vão, porque a gente sabe que as pessoas partem, mas as orações que foram feitas pelos seus parentes, elas não são em vão. Elas vão no tempo certo, no tempo de Deus, serem respondidas sim. Uma vez que você orou, você falou e você pediu para quem tudo pode fazer. Você confiou, depositou a sua fé quando você orou por aquela pessoa a Deus. Então, se você partiu antes daquela pessoa, aquela pessoa vai continuar dando um monte de cabeçada, vai continuar fazendo o que está fazendo, mas no tempo de Deus, ela vai ser salva. A gente gravou esse vídeo para isso. Mesmo depois dela morta, o testemunho dela tá aí. Sim. A gente pode tirar coisas boas dessa história, porque a gente não precisa viver da forma que ela viveu, fazendo escolhas erradas, dando cabeçada na vida. A gente pode ter uma vida com, né? Pode ser mais Pode ser fácil, mais né? fácil, não precisa de tanto sofrimento, resistindo a viver uma vida rendido a Deus, a deixar Deus guiar. Então é isso, gente, por isso que eu trouxe ela. A vida com Deus, gente, não é um mar de rosas, mas é vitória certa. A gente sabe que vai passar por algumas dificuldades, sim, porque a gente está nesse mundo. Então, somos humanos, vamos passar por muitos problemas, muitas dificuldades, mas tem uma diferença de que a gente sabe que vai passar por algum problema, mas a vitória já está garantida, porque quem morreu por nós nos deu o direito de ser livres e já venceu todas as guerras por nós. Então, bater o pé mediante a isso e querer bancar o teimoso, a teimosa e resistir ao chamado de Deus, você pode até resistir, mas você vai acabar arcando com as consequências e às vezes elas são pesadas demais e resultam num desfecho como esse, por exemplo, né, que nós estamos aqui hoje contando. Esse testemunho, né, ele chegue a muitos de vocês, né, que estão ouvindo e vocês repassem para outros, que vocês saibam que estejam passando por problemas semelhantes a esses, né, esse tipo de dificuldade familiar, e que essas pessoas sejam alcançadas pelo toque do Espírito Santo, sejam restauradas, tenham um desfecho feliz e não igual a esse. A gente conseguiu! Finalmente.